Ezequiel, um milagre divino revelado, uma jornada transformadora de fé e redenção em 4K no 5º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá. Ezequiel, o levita, senta-se à sombra das margens do rio Quebar. O ambiente ao seu redor é pesado com os lamentos de seu povo, um eco triste que reflete a dor da perda da sua amada Jerusalém e do templo que um dia foi glorioso. O ano é 593 a.C., e as correntes de ferro que prendem os exilados soam como sinos de desespero, lembrando-os constantemente da glória passada que se desvanecia como a névoa da manhã. Ezequiel sente esse peso em sua alma, suas memórias do templo e a presença de Yahvé que preenchiam seus dias transformaram-se em sombras que o atormentam. Em meio a essa desolação, no entanto, ele, que é todo-poderoso, não esqueceu de seu povo. O silêncio das águas começa a ser interrompido por uma voz que rompe a escuridão: Filho do homem, vou te enviar ao meu povo. A palavra de Deus enche Ezequiel com um novo propósito, e a sua dúvida é desafiada. Ele é aquele que deve falar pelo Senhor, mesmo quando sua própria fé vacila. A transformação começa em seu coração. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida, e então, em uma visão sobrenatural, Ezequiel é levado a um vale seco, um deserto de ossos dispersos, cobertos de poeira, um retrato sombrio da condição espiritual de Israel. O Senhor pergunta: Filho do homem, poderão esses ossos viver? Ezequiel, em sua fragilidade, sente sua voz tremular ao responder: Soberano Senhor, só tu o sabes. A insegurança se mistura com o impulso de obediência que ele não pode ignorar. Ele então proclama a palavra de Deus sobre aqueles ossos secos. À medida que sua voz ressoa no vale, um milagre começa. Os ossos se juntam, um a um, até formar corpos. A carne e a pele são erguidas, e a vida começa a brotar na escuridão. Este ato não é apenas uma transformação física, mas uma poderosa imagem da restauração do povo de Israel, uma chamada à esperança que eles haviam perdido. No entanto, Ezequiel se vê em outra batalha. Será que o povo aceitará a mensagem de esperança que Deus lhe deu? As dúvidas permeiam seu coração enquanto ele observa a vida retornar, mas a obstinação do povo que ele deve confrontar o preocupa profundamente. Cada passo nessa jornada é uma luta entre a certeza da promessa de Deus e a frieza do coração humano. Ele retorna à sua posição entre os exilados, não mais um homem derrotado, mas sim um arauto do Deus vivo. As perguntas ainda permanecem. O que acontecerá quando Ezequiel confrontar a obstinação do coração do seu povo? O que acontecerá quando o Espírito de Deus soprar sobre aqueles ossos? O plano de Deus se revela nas sombras do desespero, aguardando a resposta da nação a esse chamado poderoso. Naquela manhã que começava como qualquer outra, o ar estava pesado e carregado de expectativa. Ezequiel, ainda ressoando com a experiência do vale de ossos secos, sentia o peso de sua missão. A visão de almas sendo reerguidas, acompanhada pela ordem de Deus, pulsava em seu espírito como um trovão distante. À medida que caminhava entre os exilados, ele escutou sussurros de desespero e dúvida. O que poderia fazer um homem, mesmo como profeta escolhido, diante da incredulidade de tantos? Afinal, sua própria fé sufocava as perguntas inquietantes. Como falar ao coração de uma geração que se habituou ao sofrimento e à perda? Como trazer vida onde apenas existia um eco da morte? Quando irei, Senhor? Ezequiel murmurou, desesperado por direção. Mas a resposta de Deus não tardou a chegar. Filho do homem, profetiza. Fala ao meu povo, e eu farei ouvir a minha voz. Reunindo coragem, Ezequiel subiu a um monte que dominava a planície onde os exilados se aglomeravam, alguns sentados em meio ao lamento, outros encarando o horizonte com expressão perdida. A multidão se reunia gradativamente, curiosa sobre o que aquele homem poderia dizer. Ele sentiu a mão de Deus sobre ele, fortificando sua vontade.
Assim, levantou a voz, ecoando as palavras do Senhor: assim diz o soberano Senhor, eu vou abrir as suas sepulturas e vocês ressuscitarão. Vou trazer vocês de volta à terra de Israel. Um silêncio tomava conta como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração, mas logo, os murmúrios recomeçaram, e a incredulidade se fez presente. Como pode isso ser verdade? Um homem gritou. Estes ossos já estão secos, e a esperança se foi. As vozes de dúvida começaram a ganhar forma novamente, tentando sufocar a voz da fé. Ezequiel, em sua aflição, buscou forças nos próprios ossos que acabará de ver ressuscitar. É o Senhor que fala. Ele insistiu com fervor. Ele promete que vivificarão. Ele dará vida aos que estão à beira do desespero. Os murmúrios gradualmente diminuíram, mas a desconfiança ainda pairava como um manto pesado. Como poderia o Senhor fazer algo tão grandioso em meio a tanta angústia? A visão do vale repetia-se em sua mente, e de repente, Ezequiel lembrou-se das palmas das mãos de Deus que moldaram a primeira humanidade no Éden, das águas que se separaram sob a ordem de Moisés. Ele clamou com fervor renovado, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em breve, derramarei meu espírito sobre vocês, e vida nova brotará. Um novo murmúrio começou, mas era diferente. Havia algo mais profundo no coração do povo. Uma semente de esperança, uma faísca divina acendendo a chama da fé. Ezequiel viu, pela primeira vez, rostos que olhavam para ele com anseio. Enquanto seus olhos exploravam a multidão, a certeza de um propósito maior se estabeleceu em seu ser. Observem! O Senhor está prestes a agir. As palavras jorravam de sua boca como um rio, e em seu espírito, uma inquietação nascia, uma clara percepção de que a promessa de Deus estava além da mera restauração física. Eu irei esconder o meu rosto de vocês, mas em breve, eu também ouvirei seu clamor. E na sua quebrantação, eu restaurei a sua essência. Ezequiel sabia que Deus estava prestes a revelar um plano soberano que se desdobraria nas gerações. E assim, diante da multidão silenciosa e atenta, Deus se preparava para desenrolar o grande mistério da restauração de Israel. Mas o verdadeiro significado da transformação ainda estava oculto, aguardando um tempo divino para se revelar. O que mais o Senhor traria à luz? A pergunta pairava nos corações. O que significaria essa promessa de vida entre os que se consideravam mortos? O plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar em luz e glória, e Ezequiel estava apenas no começo desse extraordinário chamado. Naquele mesmo dia, enquanto o sol se punha na vasta planície de exílio, uma nuvem de expectativa pairava sobre a multidão reunida. Ezequiel, ainda imbuído pela poderosa mensagem que acabará de proclamar, sentia que o Espírito de Deus habitava entre eles, como um penhor de promessas por vir. Um silêncio reverente tomou conta, e os olhos de todos estavam fixos nele, à espera de mais da manifestação divina. A visão do vale de ossos secos percorreu sua mente, imagem que não se apagaria rapidamente. A promessa do Senhor ressoava com ainda mais vigor: assim como eu vivificarei esses ossos, também vivificarei a esperança de Israel. Com seu coração pulsando, Ezequiel se voltou para a congregação novamente, seu olhar fixo em cada uma das almas que aninhavam o peso da perda e da dor. Povo de Israel! Exclamou ele, sua voz ecoando pela planície: o nosso Deus não esqueceu de vocês. Ele não olha somente para o exterior, mas considera o coração. Ao voltar à sua essência, ele restaurará não apenas sua terra, mas suas almas. Levem estas palavras a sério. O Senhor está prestes a fazer um novo pacto. Ele irá fazer com que um espírito novo habite dentro de vocês. Alguns entre os ouvintes começaram a murmurar perguntas inquietas: o que é esse pacto? Como será essa transformação? Ezequiel percebeu que a incerteza estava entrelaçada com a esperança. Ele, então, se recordou do antigo pacto, da aliança feita com Abraão, e de como Deus sempre foi fiel, mesmo quando o povo se desviava. Com esse conhecimento, Ezequiel sentiu a direção do Senhor renová-lo para algo grande. Assim diz o Senhor: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Removerei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. As palavras do profeta foram como um trovão em meio ao murmúrio da multidão, e alguns começaram a chorar.
Era uma promessa de transformação verdadeira, um apelo à renovação espiritual enquanto as lágrimas escorriam. Ezequiel olhou para os céus, buscando a face do Deus que havia falado com ele. O desejo ardente de ver essa mudança começar era palpável. E quando isso acontecer, vocês finalmente conhecerão a verdadeira liberdade. Porque não é apenas a terra que será restaurada, mas a relação com o Criador. O nosso Deus habitará no meio de vocês, e vocês serão o seu povo, e ele será o vosso Deus. Nesse instante, uma presença indescritível envolveu o local, como se os próprios céus resplandecessem em resposta à declaração de Ezequiel. A atmosfera estava carregada do peso da glória divina. As pessoas caíam sobre seus rostos, clamando por perdão, pela restauração prometida que parecia se aproximar. Ezequiel sentiu a urgência da necessidade do arrependimento no ar. Ele sabia que a resposta do Senhor seria uma resposta de misericórdia, e para que essa transformação se consumasse, uma entrega verdadeira ao Deus fiel era essencial. O coração daqueles que ouviam estava começando a se abrir, e ele continuou: apenas voltem-se para ele, e ele fará maravilhas entre vocês. Mas, enquanto a multidão começava a se animar com a esperança renovada, Ezequiel sentiu sua alma inquieta. Deus havia revelado tanto a ele, mas ainda havia mais que precisava ser dito. Assim, a palavra de Deus fervia em seus lábios, pressionando-o a declarar: e lembrem-se, antes que a vida entre em vocês, se preparem porque o Senhor também fará juízo sobre as nações. O que significaria essa advertência? A multidão ficou em silêncio, perplexa com a nova revelação. Em meio à transformação, a tensão entre esperança e juízo se desenrolava. O plano soberano de Deus estava se desdobrando como um mandamento sublime, mas o que mais havia por vir? As perguntas fervilhavam nas mentes e corações enquanto Ezequiel, com a mão levantada ao céu, sabia que estava apenas começando a ter vislumbres do grandioso propósito de Deus. Ezequiel estava ainda imerso nas ondas da profunda experiência espiritual que acabará de vivenciar. O crepúsculo se aprofundava, e as sombras começavam a se estender, traçando contornos tenuemente iluminados pela luz da esperança recém-nascida. Naquele mesmo instante, a presença de Deus parecia pesada nas almas da multidão, como se um novo fôlego pairasse no ar, pronto para ser soprado sobre os corações sedentos. Escutem-me, ó povo de Israel! Ezequiel insistiu, seu tom mais sério: o Senhor está em meio a nós. Ele está prestes a fazer algo grandioso, sim, restauração. Mas, em meio à graça, não devemos esquecer que o juízo do Altíssimo não falhará. As nações que se levantam em presumida arrogância diante dele não escaparão do seu olhar justificador. A congregação, que havia sido consumida pela energia da promessa, agora sentia um calafrio ao ouvir as palavras de Ezequiel. Intrigados, muitos se perguntaram: como poderia haver transformação e juízo ao mesmo tempo? Um zumbido sussurrou entre eles, refletindo a inquietação, mas Ezequiel sabia que cada parte das revelações de Deus tinha o seu lugar. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel: eu sou o Criador e no meu plano para a redenção, cada nação terá um papel a cumprir. Aqueles que se opõem à minha vontade conhecerão a minha justiça, mas aqueles que se voltam para mim serão restaurados. Ezequiel ergueu a mão, invocando a poderosa palavra do Senhor. De repente, um vento forte começou a soprar, refletindo a soberania de Deus em ação. Ó nações, como um sopro de vida vou encher os que estiverem dispostos a ouvir e a se humilhar diante de mim. E, em breve, a remanescente de Israel será um farol de luz para todas as nações. Os ânimos se acirraram na multidão. Alguns entendiam: a transformação prometida seria apenas para aqueles que se voltassem ao caminho de Deus. Outros, temerosos, erguiam olhos cheios de dúvida. Ezequiel, observando a luta interior de cada um, sussurrou uma instrução que emergia de sua alma: voltem-se para ele. A entrega ao Senhor traz vida e, se houver arrependimento, sua mão se estenderá para cuidar de vocês. Uma nuvem de incerteza continuava a pairar no ar. Ezequiel olhou para o horizonte, onde as nuvens se amontoavam, e em seu coração sentiu um eco de esperança. Assim como o Senhor fez com os ossos secos, trazendo vida onde havia morte, assim também fará com a nação. Porém, preparem-se para a visitação de Deus, pois quando ele vier, o fogo do seu juízo não criará distinção.
Da multidão, uma voz se destacou, questionando: como pode ser que Deus tenha tanto amor e, ao mesmo tempo, traga juízo? Ezequiel, sentindo a provocação entre a certeza da promessa e a dúvida do juízo, respondeu com firmeza: o amor de Deus transforma, mas o juízo purifica. A tesouraria da sua graça é imensurável e oferece a cada um a oportunidade de voltar-se e ser perdoado. Enquanto as palavras do profeta reverberavam entre os ouvintes, muitos caíram de joelhos, clamando por compaixão e pelo renovo prometido. O Espírito de Deus estava em ação, e Ezequiel, radiante por ver essa resposta, sentiu dentro de si a urgência de compartilhar mais. Saibam que o juízo não é o fim, mas o início de um novo começo para aqueles que se dispuserem a ouvir e a se arrepender. E à medida que as estrelas começavam a brilhar no céu da noite, Ezequiel sabia que, assim como um novo dia se ergue na esperança, o nosso Deus também está prestes a cumprir suas promessas. Mas, no profundo mistério que envolvia a revelação, uma voz no seu íntimo sussurrou uma advertência: a restauração e o juízo andam de mãos dadas no plano soberano do Senhor, e a escolha de cada um definirá seu porvir. Qual seria o destino dos que se negassem a ouvir a voz divina? Enquanto a multidão lutava para compreender, o plano soberano de Deus começava a se entrelaçar de formas que nem mesmo o profeta podia prever. O que mais o Senhor estava prestes a revelar em meio a essa transformação? Enquanto Ezequiel contemplava a noite estarada, seu espírito fervia com a responsabilidade que o Senhor depositara sobre ele. O céu estava carregado de mistérios, e a atmosfera vibrava com a expectativa de uma mudança iminente. Ele sabia que não podia se calar. Avançando na sua missão, disse com voz firme: o Senhor vos mostrará sinais e maravilhas entre vós. Estão preparados para o que ele fará? A multidão, agora amalgamada em fervor e expectativa, se aproxima do profeta, cada coração pulsando com questionamentos e anseios. Ezequiel levantou os olhos, e, ao olhar além das estrelas, percebeu as nuvens formando um denso manto sobre a terra, como que prenunciando uma tempestade. Ele entendeu que o tempo era curto e a urgência do chamado divino se tornava cada vez mais clara. Assim diz o Senhor dos Exércitos: preparai o caminho, porque eu farei coisas grandes em vossos dias. Ezequiel falava não apenas a Israel, mas a todos os povos ao redor, pois sabia que o clamor de Deus não fazia distinções. Mas havia aqueles que se mantinham à margem, sufocados por suas dúvidas. Um dos líderes da congregação, chamado Malquias, levantou-se. Seus olhos estavam cheios de desconfiança e ressentimento. Por que devemos confiar nas palavras de um homem? O que nos garante que suas visões não são apenas sonhos ou ilusões? Onde está Deus quando a nossa nação está em ruínas? A pergunta ecoou como um trovão, e um silêncio pesado caiu sobre a multidão. Ezequiel, percebendo a oportunidade, tomou um fôlego profundo e respondeu: o Senhor é o nosso refúgio, ele nunca nos abandonou. O que parece ruína agora é apenas o prenúncio da renovação que ele está preparando. Foi ele quem disse: clama a mim, e eu te responderei. Jeremias 33:3. A resposta reforçou a dúvida de muitos, mas, mesmo assim, alguns começaram a se movimentar, buscando a presença do Altíssimo. Entre sussurros, uma jovem chamada Adna se destacou e, com a voz tremendo, exclamou: e se nós clamarmos? O que se sucederá? Veremos a sua glória novamente? Ezequiel sorriu, sentindo a unção do Senhor sobre ele. Se clamarmos com um coração contrito e humilhado, ele nos responderá. Ele vai restaurar os corações quebrantados. E, entre as nações, haverá um ardor que revelará a sua majestade. Enquanto falava, o vento que havia começado a soprar ficou mais forte, e os próprios céus pareceram responder a Ezequiel. Relâmpagos rasgaram o firmamento, e um crescente brilho iluminou a frente da congregação, formando uma imagem que parecia se mover da própria essência de Deus. Neste momento, Ezequiel sentiu que algo de extraordinário estava para acontecer. Luzes cercavam a multidão como se fossem mensageiros celestiais descendo diretamente do trono de Deus. Ele viu visões de um templo elevado e glorioso, onde todas as nações viriam adorar. As palavras das profecias antigas de Isaías soaram em sua mente: a casa de Deus será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7. Ó exércitos de Israel, ouçam-me.
O Senhor vos prepara um lugar de adoração, onde sua presença será inextricável e manifesta. Ele voltará para nos abraçar com sua misericórdia. Ezequiel clamou, sentindo a reverberação de poder e sabedoria. Mas então, em um momento de íntima claridade, uma outra voz, não de homem, mas do próprio Deus, falou em seu coração. Anuncie, Ezequiel, que se há dúvida nos corações, um sinal haverá. Quando o amanhecer chegar, Verbo vivo estarei entre vós, trazendo vida onde somente havia cinzas. Assim, o profeta sentiu a inquietação crescendo, sabendo que, ao amanhecer, Deus não apenas revelaria seu poder, mas também confrontaria as escolhas do povo. Seria um dia de visão e revelação, mas, também, um dia de decisão que definiria o futuro de Israel. O que realmente estava por vir seria um marco na história da relação entre o povo e seu Deus. A pergunta persistia em seu espírito: quem estaria pronto para seus corações serem transformados diante do Altíssimo, e enquanto as sombras dançavam lá? Muito, a luz nascia com promessas insondáveis, e a preparação do Senhor para a vertente de redenção prestava-se a mais revelações, mais profundas do que qualquer um pudesse imaginar. O plano soberano de Deus se aproximava, e a revelação divina aguardava os corações dispostos a receber sua luz. Quando a primeira luz do amanhecer começou a romper a escuridão, Ezequiel subiu ao alto de uma colina. Seu coração pulsava em sintonia com o chamado divino que pairava sobre ele. A multidão, agora despertando do sono da incredulidade, se reunia aos seus pés. Os rostos, antes hesitantes, revelavam uma tenacidade renovada, como se a própria manhã trouxesse consigo as esperanças ancestrais do povo. Este é o dia que o Senhor fez! Exclamou Ezequiel, sua voz ressoando como um eco da eternidade. Ele respirou profundamente, sentindo a presença do Altíssimo lhe envolvendo. Hoje, tudo o que temos esperado será revelado. O Senhor não se esquecerá de sua promessa. Os cânticos de louvor começaram a emergir entre os fiéis, pequenos grupos de adoradores se unindo em clara adoração. Enquanto eles elevavam suas vozes ao céu, um vento suave se movimentava entre eles, como se anjos invisíveis dançassem, acompanhando cada nota. Em meio à celebração, um grande silêncio se abateu de repente, como um estalar de dedos do céu. Ezequiel percebeu que a presença de Deus se tornava palpável. Segurando a mão sobre seu coração, ele ouviu novamente aquela voz, não mais sussurrante, mas forte e autoritária: agora é o momento. Convoque o povo a se aproximar e a esperar. Reunindo suas forças, Ezequiel gritou: venham, povo de Deus! Aproximem-se! O Senhor está aqui! A multidão, agora tomada pela expectativa, moveu-se em direção ao profeta. Havia uma mistura de temor e reverência no ar, enquanto eles buscavam um encontro com o Criador. E quando a multidão se congregou perto de Ezequiel, ele levantou os braços ao céu e declarou: escutai, ó irmãos, o Senhor prometeu um sinal. Ele restaura o que está quebrado, e traz à vida o que estava morto. Estais prontos para experimentar o seu poder transformador? Nesse instante, nuvens escuras começaram a se aglomerar, não como um presságio de destruição, mas como uma manifestação da glória de Deus que descia. Relâmpagos dançavam entre as nuvens, e um trovão profundo ecoou, como se os céus aprovaram a declaração do profeta. Ezequiel sabia que o momento da revelação se aproximava. Ele se lembrou das palavras de Joel: e acontecerá que, depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Joel 2:28. Suas mãos tremiam de expectativa, pois a promessa de Deus estava prestes a se cumprir diante de seus olhos. Então, uma luz intensa irrompeu na atmosfera, iluminando o céu como se o próprio sol estivesse levantando-se em glória. Ezequiel, em adoração, pôs-se de joelhos. Ó, Senhor, manifesta teu espírito entre nós! Clamou ele, com lágrimas escorrendo por seu rosto. Repentinamente, do meio da luz brilho, começou a surgir uma figura, a qual não se podia ver claramente, mas o poder emanava dela como ondas do mar. A multidão também se ajoelhou, e um murmúrio de assombro e reverência se espalhou entre eles. A voz clara do Senhor se fez ouvir mais uma vez, ressoando como um trovão suave: eu sou o que sou. Hoje, derramarei sobre vós o meu espírito. Portanto, preparem-se para a ação do Altíssimo em suas vidas,
e as promessas que fiz a vossos pais se cumprirão de maneira que não poderão compreender. O coração dos súditos começou a arder com fervor e o sentimento profundo de unidade. Ezequiel, percebendo a transformação que ocorria no meio deles, levantou-se, com voz cheia de fé, exclamou: O Senhor nos prepara para um novo começo. Uma unção de vida e esperança. A manifestação de sua glória nos levará a cumprir o nosso propósito. Mas enquanto a alegria e a excitação se espalhavam, uma sombra misteriosa se formou na beira da multidão, revelando um grupo de homens de vestes escuras e semblantes sérios. Ezequiel reconheceu a presunção em seus olhos. O que poderia significar isso? A transformação estava sendo observada, mas quem eram aqueles que buscavam interferir no plano de Deus? E assim, um novo dilema surgia. O que Ezequiel não sabia é que todas as promessas de Deus estavam perto de se realizar, mas também se aproximava uma escolha que não apenas mudaria seu povo, mas todo o futuro de Israel. O plano soberano de Deus estava revelando mais do que esperavam, e desafiava a cada um a abraçar sua verdadeira resposta a seu chamado divino. Ezequiel levantou os olhos em direção aos homens de vestes escuras, o medo e a incerteza pairavam em seu coração. Havia algo de sinistro em sua presença. Ele havia convocado o povo a um encontro glorioso com Deus, e agora, a visão deles parecia desafiar a essência daquele momento sagrado. Quem são vocês e qual é o propósito de sua vinda? Ezequiel perguntou, sua voz carregada de autoridade e firmeza. Os homens não se moveram, permanecendo em um silêncio ameaçador que cortava o ar como uma lâmina afiada. Um dos homens, de semblante sério, finalmente se adiantou e falou, sua voz grave ressoando como um trovão distante. Nós somos enviados do Sinédrio e viemos para alertar o povo sobre a sua desobediência. Este encontro é uma afronta à lei de Moisés e à ordem estabelecida entre nós. Não podemos permitir que sejam enganados por suas promessas vazias. O céu, que tão brilhantemente refletia a glória de Deus, pareceu escurecer por um instante devido às palavras proferidas. Ezequiel sentiu uma chama de indignação se acender dentro dele, mas ao mesmo tempo, uma profunda compaixão pelo povo que estava diante dele, ainda em adoração. Ele sabia que precisava enfrentá-los não apenas como profeta, mas como um pastor que guia suas ovelhas. Guardas da lei, ouvi-me. Ezequiel começou, sua voz firme mas cheia de compaixão. O Senhor não desconsidera a lei, mas a cumpre em nós. Ele enviou seu Espírito para vivificar os corações. Não é a obediência a meras regras que traz a salvação, mas a entrega àquele que fez a promessa. Vossos corações estão endurecidos, e o preço de tal dureza é alto. Os homens trocaram olhares, visivelmente desconcertados, enquanto a multidão começou a reagir, murmúrios e sussurros eclodindo entre o povo. Ezequiel ergueu suas mãos novamente, olhando para o céu que girava sobre eles. Escutai! A promessa do Senhor se cumpre hoje. Ele derrama seu Espírito sobre nós, e isso não é uma violação da ordem, mas uma revelação do que está por vir. Estais dispostos a trair a obra do Altíssimo? Nesse instante, o vento que dançava entre eles começou a aumentar, envolvendo a todos com uma força inexplicável. Ezequiel sentiu o fogo de Deus arder em seu peito. Era como se cada fibra do seu ser estivesse clamando pela manifestação da verdade divina. A multidão, envolvida por esta atmosfera indescritível de pressão espiritual e expectativa, começou a se reagrupar, unindo-se em um clamor espontâneo. Ó Senhor, envia o teu Espírito. Manifesta a tua verdade sobre nós. O semblante dos homens de vestes escuras começava a se alterar. Após um breve momento de hesitação, outro dos homens deu um passo à frente, desta vez com um sorriso sarcástico. E o que exatamente será de vocês se não receberam as promessas que esperam? Serão somente mais um punhado de iludidos, e a sanção refletida na terra se desencadeará sobre vocês. A multidão silenciou-se novamente, a realidade da palavra sombria começando a penetrar em seus corações. Ezequiel olhou fixamente para este homem, então, uma unção renovada o invadiu. Com fervor, ele disse, mas o Senhor diz, não temais. Pois eu estou convosco para salvar e resgatar o que estava perdido, e devolvê-los à vida. Lembrai-vos do que está escrito, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas,
mas terá a luz da vida. João 8:12. As vozes da multidão murmuravam agora de esperança. O que parecia um confronto tornava-se uma luta não apenas por eles, mas em defesa da verdade revelada. A luta espiritual que se desenrolava era maior do que a soma de suas partes, era um convite ao povo para entrar em um novo reino de entendimento e submissão. Enquanto Ezequiel falava, onda por onda, a luz da manhã parecia fortalecer ainda mais o seu corpo. O céu voltou a brilhar acima deles, e o trovão, agora distante, ressoava como um aplauso celestial. Mas ainda havia um peso na atmosfera, uma expectativa de maior revelação. Estão preparados para receber o que o Espírito traz? Questionou ele, brandindo firmeza em suas palavras. Ouvindo a resposta da multidão, algo sobrenatural começou a acontecer, a terra sob eles tremeu levemente, como se estivesse se preparando para um avivamento. Mas a sombra dos homens de vestes escuras continuava pairando, e eles observavam com uma frieza intrigante. Ezequiel, a vitória não vem sem um preço, advertiu o mais sério entre eles. As consequências de vosso ato sagrado podem invocar o juízo sobre toda a comunidade. Ezequiel sabia que esta era uma verdade, suas palavras eram tanto uma declaração quanto um desafio. Ele se perguntou, o que Deus desejava que fizesse? Aquela escolha se tornaria um divisor de águas, levando-os a um cumprimento ou a um conflito prefigurado nas Escrituras. O plano soberano de Deus estava em expansão diante de suas vidas, revelando que a luta pela verdade muitas vezes é acompanhada de atribulações. Mas quem teria coragem suficiente em meio à escuridão para permanecer firme na luz divina? E assim, a jornada para entender a extensão do poder de Deus começava, um caminho de fé que os conduziria ao próximo momento de revelação. Ezequiel sentiu a intensidade do momento elevar-se à medida que olhares de hesitação e temor se mesclavam com expressões de esperança e fé entre o povo. O vento continuava a soprar, e sua própria voz reverberava com uma urgência divina: escutai, ó Israel! O Senhor vosso Deus não se esqueceu de sua aliança. Ele está entre nós, e é por meio dele que conheceremos a verdadeira liberdade. Alguns ali começaram a levantar as mãos em adoração, atraídos pela presença tangível de Deus que se manifestava naquele lugar, como o orvalho da manhã que refresca a terra ressecada. Mas os homens de vestes escuras não se moveram. O semblante do mais severo deles endureceu como pedra, e com um gesto desdenhoso, questionou: que libertação pode surgir de um povo que se esqueceu de seus preceitos? Refugiai-vos na luz, se realmente desejais, disse, enfatizando a ironia em suas palavras. O murmúrio no ar se intensificou, e Ezequiel percebeu que a batalha espiritual não era apenas contra as sombras que pairavam sobre eles, mas contra as próprias trevas que habitavam os corações endurecidos. Ele fechou os olhos por um breve momento, buscando uma confirmação do Senhor, e quando os abriu novamente, uma certeza inabalável ressoou em seu ser. Eu proclamo em nome do Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:06. Não permitireis que as palavras de homens fracos silenciem a voz do Todo-Poderoso. No entanto, a multidão enfrentava seu próprio dilema. Algumas almas se agitavam em dúvida, balançando-se entre a verdade ouvida e os temores cultivados pelos homens de vestes escuras. A tensão era palpável, e o eco da verdade divina contra as mentiras do inimigo criava uma atmosfera digna de uma tempestade de fé. Ezequiel, com o fogo do Espírito ardendo em seu interior, girou seu olhar pela multidão. Coragem, povo de Deus! O Senhor se levanta em nosso favor. Lembrai-vos do que disse o profeta Isaías: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Ele não nos abandona. Ele é fiel à sua palavra. Naquele instante, uma nuvem de luz começou a descer suavemente do céu, envolvendo todos numa glória indescritível. Os homens de vestes escuras recuaram ligeiramente, seus rostos pálidos demonstrando a força do que não podiam controlar. O povo começou a sentir o poder de Deus se mover entre eles, e muitos caíram em adoração ao chão, já não mais temerosos, mas repletos de reverência e confiança. Ezequiel foi tomado pelo Espírito e, erguendo a voz novamente, declarou: um novo tempo se aproxima.
O Senhor trará reavivamento a este povo e manifestará a sua glória como nunca antes. Mas as palavras do profeta não passaram despercebidas. O homem que parecia o líder do grupo dos opositores, agora com o rosto distorcido pela raiva, bradou: Ezequiel, não estás a par da gravidade do que dizes. Um avivamento pode erguer-se, mas a ira do Senhor não é um jogo. Podeis invocar juízo sobre todos nós. Ezequiel, em sua ousadia renovada, replicou: a ira do Senhor é sobre aqueles que se opõem à sua verdade, mas a misericórdia se estende àqueles que se arrependem. O Senhor nos chama para a vida, não para a condenação. Arrependei-vos, e encontrareis perdão. Enquanto Ezequiel proferia essas palavras com a unção poderosa de Deus, a terra tremeu mais uma vez, e um clarão iluminou o céu. A presença de Deus parecia se intensificar, e o que estava em jogo era claro: a escolha entre vida e morte, luz e trevas. Por fim, Ezequiel sentiu que a batalha espiritual se intensificava, uma batalha pela alma do povo de Israel. Era um momento decisivo, onde o plano soberano de Deus começava a ser revelado. As vozes do povo unidas em adoração poderiam mudar o curso da história, mas a resistência ao mover do Espírito ainda estava presente, como uma sombra contra a luz gloriosa que se manifestava. E ao ecoar sua última proclamação, Ezequiel pôde sentir que o tempo da decisão se aproximava. Estais prontos para avançar, ou preferireis permanecer na escuridão? Essa pergunta ressoou não somente entre os presentes, mas na eternidade, e a resposta de cada coração revelaria o que estava prestes a acontecer. Assim, a cena se preparava para um grande desfecho. Em meio à turbulência, a esperança surgia como um sinal brilhante, e o desfecho do plano de Deus estava prestes a ser escrito nas páginas da história. Mas que reação o povo escolheria, e qual seria o impacto disso nas promessas divinas para gerações futuras? A multidão estava em um estado de êxtase fervoroso, mas também de grande expectativa. Os corações pulsavam ao ritmo do clamor de Ezequiel, ecoando seu desafio. O céu, agora envolto em nuvens de luz, refletia a glória de Deus que descia como um maná divino, uma promessa de renovação e vida. Mas a tensão no ar não se dissipava. As vestes escuras dos opositores continuavam a lançar sua sombra, uma lembrança inquietante da resistência que ainda habitava o coração do povo. Ezequiel, sentindo a gravidade da situação, começou a orar internamente, pedindo discernimento e força. Senhor, que os teus escolhidos vejam a tua verdade como um farol em meio a essa tempestade, murmurou ele, enquanto o vento açoitava levemente o seu rosto. Era como se a própria criação estivesse em expectativa, aguardando a revelação do propósito divino. Permaneceu em pé, olhar fixo nos opositores. O homem de vestes escuras, que havia questionado Ezequiel, agora aproximava-se um pouco, os olhos ardendo com um fogo de indignação. Dentro de ti, deste povo, existem aqueles que ainda se lembram do que o Senhor fez por nós. Porém, muitos se perderam na idolatria e na corrupção. O que te faz pensar que este povo, tão distante da verdade, possa ser redimido? Questionou, com um tom que mesclava desprezo com um fio de dúvida. A voz de Ezequiel se elevou novamente. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Lembrai-vos que ele trouxe os israelitas do Egito com mão forte e braço estendido, e é esse mesmo Deus quem vos convoca hoje. Não olheis para a fraqueza de vossa carne, mas para a força da sua promessa. Como diz o Salmo 147:2.3, Ele sara os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. A multidão, cada vez mais unida, começou a se agitar, os corações repletos de esperança. No entanto, o líder dos opositores, não disfarçando seu temor crescente, disse: falas de poder e libertação, mas eu te digo, não é a divindade que nos abandonou? O juízo já está sobre nós, e aqueles que se levantam em seu nome trarão calamidade. Ezequiel olhou profundamente nos olhos do homem, percebendo a luta interna que ali habitava. É verdade, a desobediência traz consequência, mas a misericórdia do Senhor é nova a cada manhã. Reconhecei vossos erros, arquejai vosso coração para o arrependimento, e a misericórdia se derramará sobre vós. Como está escrito em Joel 2:13, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. O Senhor não deseja a morte do ímpio, mas que ele se converta e viva.
O povo começou a murmurar, a angústia se transformando em uma onda de esperança. Os que se encontravam pendendo entre a verdade e a mentira agora buscavam encorajar uns aos outros a responder ao chamado divino. Mas ainda havia resistência, pois no fundo da multidão, alguns permaneciam indiferentes, seus corações endurecidos como pedra. Uma mulher do povo, chamada Miriam, levantou-se. Ela era conhecida por sua fé, mas oprimida pelas tribulações, e com lágrimas nos olhos, disse: se existe um caminho, eu desejo segui-lo. Mas como posso crer quando a dor me consumiu por tanto tempo? Ezequiel, tocado por sua sinceridade, respondeu com ternura: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A tribulação pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Cada lágrima que verte é preciosa para Ele, e a sua graça é o que infunde vida em nossos mortos. Ele nos chama para ressuscitar os sonhos que consideramos perdidos. Surpreendentemente, um murmúrio de concordância começou a se espalhar, como chamas ressurgindo a partir de brasas ocultas, enquanto os homens e mulheres começavam a levantar suas vozes em adoração a Deus. Porém, a tensão não havia desaparecido completamente. Os opositores sentiam o poder de Deus crescendo e, em desespero, o homem severo fez um gesto abrupto, sua raiva chegando ao ápice. O juízo de Deus virá sobre todos nós, e o que estás fazendo é absurdo. Ponderai sobre as palavras de Ezequiel, mas lembrai-vos, as chamas que vêm podem queimar aqueles que não estão dispostos a se dobrar ao que consideram uma loucura. Preparai-vos. E nesse instante, uma nuvem maior parecia se aglomerar no céu, e um relâmpago cruzou o espaço, iluminando os rostos aterrorizados e esperançosos. Ezequiel sentiu um chamado profundo em seu espírito, como se os céus estivessem prontos para se abrir. A revelação de Deus não é apenas hoje, mas se manifestará em dias que estão por vir. Escolhei vida, pois há um futuro glorioso reservado. O Senhor dos Exércitos está com nós, e seu plano para a salvação está prestes a brotar como um botão de flor na primavera. As palavras de Ezequiel vibraram como um eco celestial. O que estava por vir ia além da luta imediata, era um chamado à transformação, uma reviravolta na história de um povo que precisava despertar e redimir. Em meio ao calor da batalha espiritual, o tempo de decisão se aproximava, e o Senhor estava preparando um milagre através da fé e arrependimento que estava por chegar. E assim, enquanto os céus ressoavam com o poder da esperança, o povo de Israel se posicionaria, pronto para a ação de Deus que mudaria o destino de todos. O plano soberano de Deus estava em movimento, e a renovação espiritual estava à beira de um acontecimento glorioso, mas como os corações responderiam ao chamado divino? Na alvorada de um novo dia, enquanto os primeiros raios de luz se infiltravam pela imensidão do céu, Ezequiel subiu novamente a colina, onde a congregação do povo se reunia com um fervor palpável. Uma expectativa eletrizante envolvia cada coração presente, e até mesmo o ar parecia carregado de uma nova vitalidade. As palavras do profeta ainda ecoavam nas mentes e almas dos que buscavam significado em meio ao desespero e à esperança. Ezequiel sentiu que o tempo para a manifestação do poder de Deus havia chegado. Hoje é o dia que o Senhor fez, proclamou, sua voz forte e determinada. Nele, experimentaremos a transformação que esperávamos há tanto tempo. Preparai-vos, pois a glória de Deus está prestes a se revelar diante de nós. Um clamor de expectativa ressoou entre o povo. As dores do passado, os medos e as angústias, pareciam estar prestes a ser diluídos na promessa de um futuro restaurador. Mas havia uma sombra pairando, especialmente entre os opositores de Ezequiel, que mantinham seus semblantes sombrios e desafiadores. Eles observavam, prontos para cimentar suas dúvidas, tentando semear discórdia no coração do povo. Este não é o momento de dúvida, Ezequiel declarou, fixando seu olhar nos opositores. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele está aqui conosco, e sua verdadeira mensagem é uma de vida e redenção. Diante desse clamor, alguns da multidão começaram a reconhecer a verdade que ressoava nas palavras de Ezequiel. Eu creio! Gritou uma voz entre a multidão, e logo outras vozes se juntaram, formando uma onda de adoração que começou a elevar os espíritos e encorajar os que estavam hesitantes. Vendo que a resistência começava a vacilar, Ezequiel sentiu a força do Espírito Santo inundar seu ser.
As palavras da profecia que havia recebido estavam em seus lábios, potente como um veneno que se espalha. Assim diz o Senhor: derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Bramores de entusiasmo e expectativa aumentaram entre o povo. Almas quebrantadas começaram a levantar suas mãos ao céu, rendendo-se ao Senhor, seus corações já não endurecidos, mas abertos para a transformação. Uma luz parecia se intensificar na atmosfera à medida que a presença de Deus se fazia cada vez mais palpável. No entanto, mesmo com a maré da adoração crescendo, os homens de vestes escuras não se deixavam intimidar. O líder dos opositores, com uma expressão de desdém, interrompeu: não permitireis que a ilusão vos cegue. Os sonhos e visões que esperais podem se transformar em pesadelos. Foi assim que a idolatria levou nossos antepassados, e estou aqui para advertir-lhes: não se deixem enganar. Havia uma ressonância de escárnio em suas palavras, mas foi rapidamente abafada pelo clamor da multidão, que, inspirada pela ousadia de Ezequiel, começou a se unir em um coro de louvor. O poder de Deus estava se manifestando através da fé coletiva, e a atmosfera mudava para um espaço sagrado de encantamento e expectativa. Deus está nos chamando. Ezequiel rugiu, sentindo a unção divina inundar cada sílaba de suas palavras. O Senhor prometeu que, se nos arrependermos e clamarmos a Ele, Ele nos restaurará. Este é o dia do nosso renascimento. A libertação e a transformação nos aguardam. Neste momento culminante, um forte vento começou a soprar através da planície, como um sinal da presença do Espírito Santo. As árvores balançaram, e a própria terra parecia vibrar sob os pés de todos. Então, Ezequiel, buscando empatizar com os presentes, exclamou: este é o chamado de Deus. A recompensa da transformação e da restauração está ao nosso alcance, mas precisamos crer. As palavras de esperança estavam prestes a se tornar realidade, mas havia uma batalha interna em cada coração. Ezequiel sabia que a resposta da multidão poderia determinar não apenas seu futuro, mas também o do povo de Israel. A tensão se acumulava, um dilema entre a certeza da promessa divina e a dúvida teimosa que há muito julgava seu destino. Enquanto os ecos de adoração continuavam, uma nova nuvem escura começou a se formar sobre a congregação. Uma voz vinda de dentro da nuvem estrondou: a ilusão de salvação não pode obscurecer a verdade. De que adianta um avivamento, se continuardes a desviar do caminho correto? Ezequiel, sentindo a tensão crescer, levantou-se ainda mais decidido. Ouçam, ao me confrontar, não estão desafiando a minha mensagem, mas a própria promessa do Senhor. O que Deus tem para nós é uma nova aliança. Um pacto que nos restituirá a nossa essência, onde a luz do Criador brilhará em cada um de nós. Os sentimentos estavam em ebulição, muitas almas eram tocadas. Ezequiel continuou: não permitireis que os medos do passado vos aprisionem. Temos um Deus que é fiel às suas promessas. A restauração nos aguarda. A vida está batendo à porta. O que escolheremos? Permanecer no escuro ou abrir os nossos corações à luz? E assim se estabeleceu um profundo silêncio. A multidão estava agora diante de uma encruzilhada, e todas as vidas estavam em jogo. A resposta que dariam moldaria o futuro e consolidaria a verdade do plano soberano de Deus entre eles. O que viria a seguir? A decisão coletiva e a resistência encontrada já prenunciavam o desdobramento do divino plano de restauração. A expectativa se tornava palpável, mas a escolha do povo afetaria não apenas seu destino, mas também as promessas de Deus para gerações vindouras. O amanhecer de um novo começo dependia da coragem e um coração quebrantado, o que o Senhor estava prestes a revelar após a resposta do povo.